Olá, eu sou a Silvana de Oliveira. Eu sou Kézia Ramos. E esse é o Cerrado Cast! Oh! E hoje a gente está com ninguém menos aqui do que o Vandré Salles. O Vandré sabe o quanto eu o admiro, o quanto ele é importante, né, Vandré, nessa minha trajetória aí de tecnologia e inovação. O Vandré, que ele é um especialista com tantas credenciais que eu vou pedir para o Vandré me ajudar, porque ele é professor, ele é inovador, ele participou já de não sei quantas empresas que ele ajudou a desenvolver a transformação digital ali dentro daquelas empresas, professor de pós-graduação, professor de ensino médio. Então eu tenho certeza que alguém aí deve conhecer o Vandré e falar, já estudei com ele, já aprendi muito com ele. O Vandré transformou a minha vida. Vandré, conta pra gente, quem é o Vandré Salles? Mas que pergunta, hein? Bem, profissionalmente dizendo, o Vandré é uma pessoa que em um momento da vida entendeu que a inovação ela é uma ideia que a gente pode transformar em propósito, em causa de vida, né? Eu acredito de verdade que a inovação ela tem um potencial de transformar, de mudar a vida das pessoas. Claro, né, tanto para a parte positiva quanto para a negativa. Então, hoje eu me coloco como uma pessoa em que a inovação é o meu gatilho diário para melhorar o mundo, né, tornar a nossa vida cada dia melhor e tornar o mundo mais saudável, mais barato, mais seguro, mais eficiente, né, e a inovação com certeza pode proporcionar tudo isso para a gente. O Vandré que tem várias formações, né? Vamos nos ajudar a entender aí. Físico. Sim, sou físico, sou engenheiro e designer thinker, né, que o pessoal fala. E onde é que você se especializou em design thinking? Design thinking foi na Universidade de Berkeley, lá na Califórnia. Eu sabia que não era em qualquer lugar. Na verdade, até é curioso o motivo pelo qual eu fui parar nessa pós-graduação, nesse curso de Design Thinking. Eu descobri recentemente que eu faço parte do espectro autista, sabe? Então eu sou autista, não sabia. Você é da turma do Messi, da turma do Einstein. E eu sempre sofri a vida inteira, assim, por algumas pessoas falavam para mim, Vandré, você não tem empatia, você não consegue prestar atenção no que as outras pessoas estão pensando e sentindo. E por outro lado, eu sofria tanto pelas outras pessoas, sabe? Muitas vezes eu queria fazer agir em relação às outras pessoas, e aí eu descobri que, na verdade, não é falta de empatia, é um jeito diferente de manifestar a empatia, né? A maioria das pessoas manifesta a empatia de uma categoria de empatia chamada empatia emocional. E geralmente as pessoas autistas, elas são muito concretas, o jeito de pensar, o jeito de entender o mundo ao redor. E eu manifesto a minha empatia com um conceito chamado empatia cognitiva. Ou seja, é diferente o que as pessoas esperam que eu faça e o que eu faço de fato. Mas, no fundo, eu estou realmente muito preocupado com a felicidade, o bem-estar, óbvio, de todas as pessoas. E esse curso de Design Thinking foi uma tentativa minha, na época que eu nem sabia disso, de consertar a minha empatia, sabe? Eu fui pesquisar na internet, assim, né, como ser mais empático, como desenvolver a empatia. E não existe isso, né? Não existe um tratamento para empatia, né? E o que eu descobri é que existia uma área do conhecimento que juntava tudo que eu queria ao mesmo tempo. Ou seja, era um conceito, um jeito de pensar que você poderia aplicar metodologias para desenvolver negócios inovadores através da empatia. Ou seja, a gente conhece, né, a fundo as dores, as necessidades das pessoas, de fato, né, até puxando uma frase aí muito famosa de Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre para elas, né? E muitas vezes a pessoa ela está precisando de algo, está dizendo que alguma coisa está doendo na vida dela, alguma coisa está incomodando, mas ela não consegue dizer o que é. E aí cabe às pessoas que usam essa abordagem do Design Thinking para, através de técnicas, ferramentas, metodologias, conseguir descobrir o que as pessoas
pensam e sentem de fato. Ao contrário, né, do que normalmente a gente faz, que é descobrir o que as pessoas falam e fazem. Né? E geralmente o mercado tradicional cria negócios, cria soluções pelo que as pessoas estão pedindo verbalmente, pelo que elas estão fazendo. Então a gente reage de forma muito óbvia às necessidades dos clientes. Então quando a gente para pensar, fala, peraí, eu não tô preocupado com o que a pessoa está me dizendo, ou o que ela está fazendo. A pergunta é, por que ela está me dizendo isso? Uhum. E o comportamento dela tem a ver com qual o sentimento? Por que ela está sentindo, por que ela está pensando algo que a faz fazer as coisas daquele jeito, né? Então, quando a gente muda esse ponto de vista, a gente realmente, né, claro, de uma forma positiva, a gente invade na intimidade das pessoas, mas numa intimidade em que a gente pode realmente olhar para a grande dor, para a grande necessidade e desenvolver algo que realmente faça a diferença na vida dessas pessoas. Ah, que legal. E eu, como aluna sua, Vandré, eu ia até complementar. Eu acho que não só você ajuda as pessoas a enxergarem isso, o fator transformador é humano também. Porque eu acho que quem passa por Você é professor, ministra vários cursos, eu gosto de fazer menção aqui, porque aqui em Goiás o Vandré faz a diferença em várias empresas pelo trabalho que ele desenvolve. O Vandré tem mais uma turma aí de outras pessoas, mas o Vandré é um dos percussores. E assim, eu, por exemplo, cheguei num dado momento que estava em busca de... Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu queria algo diferente. E ter você como mentor, como professor, como orientador fez toda a diferença para também... eu falo que o bichinho da paixão pela tecnologia e inovação me picou. E assim, foi muito bom ser guiada por você. Eu tenho certeza, como eu falei, como você já deu aula em várias instituições aí, eu tenho certeza que você marcou e transformou a vida de muitas outras pessoas. Então, eu até aproveito aqui para poder agradecer. E você ficou todo esse tempo... Inclusive, só para comentar, eu marquei e mudei a vida de muitas pessoas, até para outro lado, viu? Eu conheço muita gente que foi aluno meu, ex-aluno, e fala, professor, hoje eu faço psicologia. Eu falei, nossa, que legal. Eu falei, pois é, foi com você que eu descobri que eu não quero mexer com exatas. Né? que esse negócio não é comigo. Então, eu já ajudei muitas pessoas até a descobrir o que elas não querem, né? Mas se a gente reparar na fala dele, Silvana, a gente percebe que ele tem um pouquinho de psicologia também. Eu já fiquei aqui pensando, refletindo sobre as suas falas. Eu quero abrir um parênteses, né? Que a gente sabe que a gente tem uma rede de mães autistas que sempre acompanham, né? Que você se tornou uma inspiração. Olha só, é um cara muito inteligente e eu aprendi hoje, né? Eles querem ter empatia. Não é que não tem empatia, tem. Só que é uma forma diferente, né, de explicar. Que bacana. Obrigada pelo seu depoimento. Por compartilhar isso Exatamente. com a gente. E assim, Vandré, você ficou tanto tempo dando aula, você é consultor de várias empresas, acho que as maiores empresas aqui de Goiânia, eu poderia citar nomes assim, mas eu sei que o Vandré ele participou, por exemplo, vou falar de um case, o Citybus 2.0, que é algo que levou premiação, né, fora do país, realmente algo que inovou, né, o cenário de transporte coletivo no mundo. E de uma hora para outra você resolveu agora abraçar empreender para você. Conta pra gente mais o que é a Melivo, o que te levou para isso, que sonho que fez mudar um pouquinho essa sua rota? Eu, na verdade, assim, tenho um histórico empreendedor. O meu primeiro empreendimento foi como... Eu entrei como sócio em um colégio de ensino médio, pré-vestibular, há uns 20 e poucos anos. Pode falar o nome? Hoje nem existe mais, chama Colégio Potencial. Ele foi vendido, depois um grupo comprou e depois se transformou em outra instituição. Então, assim, empreender na educação, na verdade, é o que eu sempre fiz. Né? Profissionalmente, eu acho que empreendedorismo e educação são coisas que andam juntas. E em um determinado momento eu deixei de ter, né, a profissão de professor como a atividade principal minha, né, quando a gente fala de educação regular mesmo, essa coisa de entrar em sala de aula, mas eu não deixei de trabalhar com a área de educação, mas por um outro lado, educação corporativa, né? Ou seja, ao invés de ajudar as pessoas a pegarem os seus diplomas ali depois, né, de um certo período de tempo, eu continuei ajudando as pessoas, na verdade, a desenvolverem
ferramentas, técnicas, aprendizados, metodologias para gerar um sucesso melhor nos negócios de que elas fazem parte. E nesse meio do caminho, eu passei um grande período da minha vida sendo oficialmente um consultor, né? Então, oferecendo consultoria corporativa para essas empresas. E aí eu ouvi, né, muitas vezes das pessoas que empreendem no universo das startups que existia, está deixando de existir, um santo graal que as pessoas falavam, que era o seguinte: se alguém conseguir transformar consultoria em startup, isso vai mudar o mundo, né? Porque a consultoria, ela é por natureza algo muito personificado, muito personalizado, muito um a um, né? Muito de você conhecer a realidade da pessoa e atuar diretamente com aquela pessoa. E eu e meu outro sócio, Paolo, e agora com o Messias e Marçal também, nós começamos a duvidar, sabe? Será que realmente é impossível oferecer consultoria de forma digital, altamente escalável, né, para muitas pessoas ao mesmo tempo? E isso não fazia muito sentido, sabe? Porque, poxa, praticamente tudo no mundo a gente pode escalar, né? Quase tudo no mundo é possível escalar. Por que não a consultoria? Então, a gente juntou aí todos esses superpoderes que nós todos como professores temos, né? Na verdade são 4 professores sócios. Então a gente juntou o conhecimento de ensinar as pessoas de forma regular, com o nosso conhecimento de consultoria corporativa, com o conhecimento de tecnologia e startups, e criamos a Meliva. A Meliva hoje ela é uma plataforma online que opera 24/7, oferecendo treinamento corporativo para os colaboradores de empresas de todos os portes, de pequeno, médio, grande porte, oferecendo capacitação, técnica e ferramentas para 3 grandes áreas: estratégia corporativa, inovação e agilidade, né, no desenvolvimento de projetos e de processos. Então foi assim que a Meliva nasceu, né, para convergir no que a gente sempre fez, né? E você acha que na pandemia a Meliva ela teve um crescimento maior aí com essa questão de não presencial, né, o movimento uma motivação para que a Meliva viesse? Na verdade, olha que bacana, né? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo do universo dos negócios se faz e faz para os outros, né? Como que o seu negócio foi impactado pela pandemia? A gente sabe que muitos negócios prosperaram absurdamente, negócios que talvez nem existissem mais, né? A pandemia permitiu que esses negócios virassem o jogo e hoje são negócios gigantescos, da mesma maneira que infelizmente alguns outros negócios eles sofreram profundamente, né? Algumas áreas foram devastadas pela pandemia e aí as pessoas me perguntam: e a Meliva, né? Como que ela ficou nesse meio caminho? A Meliva, na verdade, ela é né, se eu posso dizer isso, ela é filha da pandemia. Né? A Meliva nasceu por causa da pandemia. O projeto, a ideia já estava na nossa cabeça há um bom tempo. Havia anos que eu e os meus sócios, a gente assim, não sabia o nome ainda da coisa, mas a gente queria fazer isso. Só que na nossa, né, vontade de fazer, a gente olhava para o mercado e dizia: o mercado não está preparado ainda. Né? Eu vou criar algo que, eu não vou dizer que é à frente do tempo, não era isso, mas eu vou criar algo que a dificuldade em fazer as pessoas entenderem o impacto positivo que isso pode gerar na vida delas é muito maior, né, do que o próprio retorno do negócio. Né? Então, para a gente, era algo que a gente sabia que se nós colocássemos o que a gente hoje colocou no mercado em prática antes da pandemia, seria muito utopia e seria algo muito ligado a sonho, sabe? Seria uma coisa muito sonhadora. Mas a pandemia veio e ela mudou o jogo e começou a pedir, né? Eu poderia assim, dizer assim, metaforicamente que a pandemia falou assim: algo parecido com a Meliva, por favor, apareça, porque a gente está precisando. Né? As pessoas de uma hora para outra tiveram que sair do chão de fábrica, tiveram que sair dos escritórios fisicamente e o conceito de empresa mudou.
As pessoas que antes, né, tinham um horário definido para entrar e sair, tinham dias certos em que elas seriam treinadas, capacitadas, tinham lugares corretos, salas de treinamento, de workshop, esse negócio perdeu sentido, sabe? Então, como que as empresas que agora estão operando de forma descentralizada, de forma, né, dissolvida, aí parte das empresas funcionam nas casas das pessoas, outras partes de empresas funcionam, né, como aqui no Hub, né, pessoas coworkers trabalhando pelas empresas. Então, assim, esse conceito fez com que a gente tivesse que rever toda a maneira de treinar e capacitar as pessoas, que não dependesse de serem treinadas e capacitadas no mesmo horário e que não dependesse que isso também acontecesse em um lugar físico, né? Então a Meliva surgiu realmente por esse conceito. Que maravilha. E você acha que isso permanece igual? Você falou, é filha da pandemia, nasceu de uma dor latente na pandemia. E agora que a gente, se Deus quiser, eu posso dizer que a gente está finalizando, né? Estamos acabando com essa pandemia aí. Você acha que isso vai permanecer, essa necessidade, o que mudou não volta? O que você acha? Sim, né, teve um período que se falou muito de, né, a nova, né, o novo mundo. O novo, né, normal, novo, né? Era muito comum a gente falar do novo normal. Hoje está até, né, meio, já virou já brega falar isso. Né? Virou brega. Fala assim, que novo normal? Já é o velho normal, né? Mas é óbvio que quando algo muito impactante acontece no mundo, as pessoas migram, né, de um lado para o outro muito rapidamente. Agora que a pandemia está começando o seu processo de se tornar uma endemia, né? Então a gente vai conviver aí com Covid, provavelmente pro resto aí da história da humanidade, como a gente convive com a gripe, como a gente convive com o sarampo, né? Mas nesse momento, agora que o mundo está começando a entender a endemia da Covid, com certeza essa onda que veio, ela vai voltar. Mas ela não vai voltar à situação normal, ela vai se equilibrar numa nova realidade, né? Então, em alguns cenários, o mundo saltou no tempo, sabe? Do ponto de vista de algumas tecnologias que envolvem a interação social, a gente saltou alguns anos, né? A medicina, a saúde, estima-se que a medicina e a saúde saltaram 5 anos no futuro. É verdade. Agora a gente tem autorizado a telemedicina, né? Exatamente. Tinha uma consulta online. Exatamente, né? Então coisas assim, sabe, que as pessoas falam assim, não, isso é impossível, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai dar certo. Uma pandemia falou assim, você não tem alternativa. Não é questão de dar certo ou não dar certo. Ou faz desse jeito ou fica sem. E aí as pessoas viram, nossa, dava certo. Né? Deu certo. E na educação não é diferente. A educação, hoje mesmo, por coincidência, eu estava no elevador do meu prédio descendo e uma estudante, uma garotinha, devia ter aí, eu acho que uns 12 anos, 11, 12 anos, a mãe dela falou, minha filha, hoje você vai ter que se arrumar mais rápido aqui, que eu tenho que te levar na escola. Aí ela falou, nossa mãe, é tão chato esses dias que tem que ir para a escola, eu prefiro muito mais online. Olha só, né? Claro que isso não é um fato, nova, né? Mas ela já entendeu que para ela, naquela situação, naquele contexto, o online faz mais sentido. Não que ela não queira socializar, não queira encontrar com os amiguinhos, mas ela começou a entender que não é apenas um formato, né? Existem outras modalidades. Então, por isso que eu acredito profundamente que a Meliva ela está encontrando e ela vai encontrar né, quando essa poeira baixar, uma área, né, um setor da economia que talvez nem exista ainda, né, algo que a gente conversa, que a gente fala, que a gente pensa, mas que nem exista, que é esse conceito a gente fala muito do long life learning, né, que é a gente parar de achar que assim, eu tenho que primeiro estudar, aí depois que eu aprendi, aí agora eu vou para o mercado de trabalho colocar isso em prática. A gente acredita que a capacitação, o treinamento, a formação é o contínuo. É muito melhor você aprender só um pouquinho hoje e todo dia aprender um pouquinho o resto da sua vida, do que muitas vezes parar 1 ano, 2 anos da sua vida para, né, falar, agora estou fazendo uma faculdade, agora estou fazendo uma pós-graduação. E será que quando você se forma com aquela pós-graduação,
e aquela faculdade, nesse mundo, né, que a gente vive hoje com essa Constante mudança, será que aquilo ainda faz sentido? Né? Sabe? Imagina, deve ter gente, com certeza absoluta, que hoje cursa um curso de graduação de nível superior, que a profissão dessa pessoa nem vai existir mais quando ela for para o mercado de trabalho. Sabe? Aí a gente pensa, poxa, mas o que será dessa pessoa? Não tem problema nenhum, o mercado vai absorver, até porque não é o que ela aprendeu, né, do ponto de vista do conhecimento ali dentro da faculdade que vai fazer diferença na vida dela, mas a maneira com que ela aprende. Né? Eu acho que hoje as grandes universidades e faculdades do mundo deveriam ensinar como aprender. Eu acho que é isso, sabe? Se a gente aprender isso, o mundo muda. Você falou algo que eu acho muito importante, que vale essa frase para a nossa vida em todas as fases. Não é o de vez em quando que importa, é o todo dia, né? Exato. E eu lembro muito disso com a minha nutricionista, que ela falava que não é o de vez em quando, não, é o todo dia. E se a gente for analisar, essa frase é para todas as áreas, né? Tudo, né? E no universo do empreendedorismo, Silvana sabe. Silvana, eu acho que ela fica com essa história. Ah, o Vandré é meu mentor. Ela é fantástica, Vandré... né? porque ela fala tanto que não dá tempo de eu falar o contrário, né? Porque assim, o que ela me ensinou, o que ela me mostra, sabe, Fica vermelha não, amiga. Não, mas sério, de que empreender é não parar. É inquietude. Sabe? Nessa época da pandemia, que todo mundo de cabelo em pé, assim, a Silvana falou assim... sabe? Todo mundo parou o mundo. Aí a Silvana falou assim, nossa, eu vou aproveitar que ninguém tá fazendo nada, vou reformar esse hub aqui inteiro. Porque quando acabar a pandemia, vai caber assim... 10 vezes mais pessoas. Aí todo mundo fala, Silvana, não faz isso, é louca. As pessoas estão indo pras casas, nunca mais vão voltar. Ela falou assim, não existe isso não, gente. As pessoas precisam estar aí. Nós somos uns seres sociais e tá aqui. Lotado, né, o espaço. Graças a Deus, Lisa de espera. Lisa de espera. Outra ampliação, nós estamos na segunda ampliação durante a pandemia. Exatamente, né? Então, esse conceito, sabe, da resiliência, né, com a visão de águia, né? Essa certeza de que as coisas vão dar certo lá no futuro, eu acho que isso é muito importante. Obrigado, você tem me ensinado muito isso. Obrigada a você. Falando desse assunto aqui, a Silvana tem uma essência de positividade, de fé, que eu acho que faz muita diferença no empreendedor. Você como professor, a mentalidade do empreendedor, você acredita que afeta nos seus negócios? Por exemplo, aquele que acredita mais, aquele que tem mais positividade, para aquele que fala, será? Estuda muito, mas não tem muito ânimo ou perspectiva de algo melhor? Sim, né? A palavra fé, a maioria das pessoas associam e restringem esse termo à questão espiritual, né? A questão muitas vezes até religiosa. Fala assim, fé é uma palavra que se usa na religião. Mas fé é uma palavra que significa no dicionário você acreditar em alguma coisa sem a necessidade de você ver aquilo de fato. Né? Você acredita em algo sem que seja necessário que haja uma prova científica daquilo. Isso é fé, isso é fé. Eu sou físico, então eu sou uma pessoa que fui treinado, capacitado, formado para não acreditar em nada que não possa ser provado por números. Na física me ensinam, se você não pode provar por números, isso não pode ser chamado de realidade. Não é nem uma tese, é uma hipótese. Né? É uma hipótese. Para se confirmar, tem que ser um experimento científico que possa ser replicado de forma igual em condições favoráveis. Sabe? Agora, o que isso tem a ver com fé? Né? Eu não preciso ser físico, acreditar que a fé, né, é impossível de ser aplicada. Tá? Então a fé é você realmente acreditar naquilo que ninguém precisa te provar. Ou seja, se você olha para um futuro de um negócio, vê que aquilo vai acontecer, que aquilo pode acontecer, que aquilo faz sentido e você persevera no seu caminho, abre, né, como os bandeirantes aí no passado abriram, né, o Brasil sem nem saber o que tinha do outro lado. Exatamente. E isso eu diria, um tipo de fé empreendedora, né? Uhum. E Vandré, quais são as suas expectativas com a Meliva? Agora que vocês já entraram, vocês já passaram pelo MVP, quais são as suas perspectivas? Bem, eu gostaria assim, de maneira bem simples, eu queria que você me corrigisse se eu falar alguma coisa errada. Porque o que eu vejo na Meliva é quem não pode contratar
Você é caro, né, Vandré? Eu sei que você Não, é caro. a Meliva é barata. Não, o Vandré é caro, é o que eu vou falar. Quem não pode contratar um Vandré, um Paolo, que são os grandes nomes aqui do nosso estado, que trabalham com a inovação, que fazem a transformação digital nas empresas, elas têm a oportunidade. A Meliva é uma alternativa digital que transita um pouquinho em metaverso, mas a gente não vou entrar em metaverso para não confundir. Não, vamos entrar. Mas, assim, É o assunto que eu mais quero falar hoje. Você quer falar? Vamos Nossa, falar, metaverso. Eu sou apaixonada por metaverso, então vamos falar porque é sempre didático. E outra coisa, as pessoas têm que aprender, porque não é uma coisa do futuro, é uma coisa de presente e que vai ter... E tá acontecendo e vai acontecer mais. Mas assim, a Meliva, quem não pode pagar fisicamente um Paolo, um Vandré, um Marçal, um Messias, né? Que estão aí nas maiores empresas do nosso estado e até em outros estados fazendo a diferença nessas empresas, mas não é acessível a todo mundo. A Meliva seria uma alternativa para as empresas ter uma consultoria onde ela pudesse contar com todos os colaboradores de maneira virtual, só para ficar claro para o pessoal entender o que é a Meliva. O que a Meliva pode ajudar as empresas? Tá. Bem, eu até gostaria muito de dizer que sim, né? Que a Meliva é uma alternativa de conseguir aí o nosso suporte né, a um custo bem mais baixo, a uma pronta entrega, mas não é essa a realidade, porque, de novo, consultoria, de fato, é algo que, quando alguém precisa de uma consultoria, tem que ser uma consultoria. Tem que ser alguém olhando olhos nos olhos, em tempo real, né, sentindo a realidade. Então a Meliva, ela foi criada de uma maneira que a gente ganha de um lado, né, e perde do outro. É um equilíbrio, né? Ou seja, não tem o Vandré em tempo real, mas como que a gente resolveria o problema de não ter um Vandré, um Paolo, um Messias ou um Marçal em tempo real? Lá a gente coloca tudo que a gente sabe. Tudo, né? Então não tem o tal do pulo do gato que a gente fala, sabe, do empreendedor, mas isso aqui eu vou guardar, é um segredinho, porque isso eu falo só para os meus clientes mais VIPs. Não, ali a gente estruturou uma plataforma, um ambiente em que tudo que nós aprendemos na prática, que colocamos, que testamos, que deu errado, que deu certo, a gente estruturou, documentou e disponibilizou para as pessoas, né? Então, eu acho que a maior vantagem, se tivesse que dizer assim, qual que é a maior vantagem? É um arquivo, né, de tudo que a gente aprendeu e passa no dia a dia para as pessoas. Eu acho que é isso que é o grande, é um armário talvez com mais coisas que a gente mesmo saiba, porque é a contribuição de um com o outro, e essas coisas se multiplicam lá dentro, né? E óbvio, isso permite com que o custo seja muito mais baixo. Eu gostaria de ser barato. Eu queria ser barato, porque se eu fosse barato... Acessível. Né? Acessível, eu conseguiria gerar mais impacto. Mas o problema não é que eu sou caro, é porque eu só tenho 24 horas por dia, igual todo mundo, né? Nós humanos, se a gente não cria uma maneira da gente multiplicar nossa capacidade produtiva, a gente vai ser sempre limitado no tempo, né? Tá? Então, a Meliva, na verdade, a gente usou a tecnologia para fazer a nossa hora se transformar em milhares de horas ao mesmo tempo. Que show, que show. E o impacto que a gente causa hoje através das redes sociais, através dos recursos, né? Assim como a Meliva utiliza, né? Da internet, enfim... você já teve alguns relatos desses impactos positivos em pessoas que falam, nossa, entrei lá, fiz o curso, sim, me ajudou demais? Sim, de todos, né, os impactos, assim, foram alguns bem bacanas, mas tem um que realmente me marcou, justamente por essa questão, né, de que a tecnologia, ela quando bem criada, bem desenhada e bem ofertada, ela é muito democrática, sim, sabe? Ela é muito democrática. Uma das coisas que mais me marcou foi, no ano passado, uma das empresas clientes nossas decidiu, né, por uma decisão de estratégia, que não haveria nenhum tipo de segmentação ou restrição das pessoas que deveriam ter acesso à Meliva. Então, o convite foi aberto para todos os colaboradores. Falou, quem quiser participar da Meliva
pode participar, independente da sua área, independente do tempo. Se você for um estagiário aqui e quiser, você pode participar. Se você for um super executivo, um alto executivo da empresa, pode participar. Então, hoje, dessa empresa, foram 100 pessoas para lá, né, na plataforma. E a gente, né, tinha como alta diretoria participando, mas tinha também o que normalmente não é, né, infelizmente, não é nem oferecido, para a menina que trabalha com serviços gerais, limpeza, parte de copa lá, né? E a empresa, quando ela falou, eu quero fazer, a empresa teve que resolver um outro problema. Teve que ceder um notebook para ela, porque ela não tinha notebook e o celular dela não conseguia nem instalar o aplicativo, né? Então, colocaram lá um notebook à disposição para ela treinar, puder levar em casa, para treinar em casa, só que ela não sabia nem criar um e-mail, criar uma conta, né? E aí ela pediu para a filha dela ajudar. Então a filha que começou a configurar o ambiente, colocava os vídeos, lia os artigos para ela, colocava os podcasts, fazia as atividades junto com a mãe. E em um dado momento, essa mãe avisou lá na empresa que depois de 2 anos procurando emprego, a filha dela foi contratada durante a pandemia, na época, né, depois de que era recém-formada e não tinha oportunidade nenhuma, porque na entrevista ela falou sobre metodologia ágil, ela falou sobre design empático, ela falou sobre estratégias adaptativas, sabe, coisas que, né, a pessoa que estava avaliando falou assim, de onde que você aprendeu isso? Eu falei, eu aprendi num curso com a minha mãe, eu quero colocar isso em prática. E ela foi empregada no mesmo dia, né? Então ela aprendeu junto com a mãe, coadjuvante. No Meliva. E o Meliva que deu essa informação. O Meliva é muito importante porque ela é uma maneira de trabalhar a evolução do colaborador de maneira gamificada. Parece que você está no joguinho, você tem etapas, você tem tarefas, você tem funções, isso tudo com controle total. Você está brincando, né? Mas o gestor da empresa está vendo tudinho o que você está fazendo, entendeu? André, eu acho que eu sei de onde você buscou sua inspiração. Olha só, lembra quando a gente era criança que a gente ganhava estrelinha, 2 estrelinhas, 3... Você achava o máximo. Chegava, mamãe, isso. Exatamente. E o ser humano gosta de ser recompensado, né? Reconhecido, digamos assim. Exatamente. Reconhecido, valorizado. Quando a gente vira adulto, né, as pessoas começam a dizer que isso é coisa de criança, você não pode mais fazer isso. Mas quem gosta de jogar? Quem não gosta de brincar? É verdade, ganhar alguma coisa, né? Recompensa. O garotinho brinca com um carrinho, né, com aquele... como é que chama? Aqueles carrinhos de ferro pequenininho, Hot Wheels, né? Hot Wheels. E quando ele fica grande, o sonho dele é ter um carro próprio, sabe? E não deixa de ser um brinquedo para ele. E depois, né? quando ele ganha uma grana, ele quer um carrão, é o brinquedinho. É o brinquedinho dele, né? Igual a gente gosta de bolsinha, de brinquedo. Exatamente, né? Então, assim, esse conceito de brincar, de competir, sabe, de forma saudável, de jogar, é algo que define o ser humano, não a criança. Então, quando a gente entendeu que isso faz muito sentido pro ato de aprender, então a gente levou todo esse conceito, né, de gamificação corporativa, é uma ciência, na verdade, e a gente aplicou esse conceito de gamificação corporativa no processo de capacitar e treinar os colaboradores na empresa. Então vamos aproveitar e deixar esse site, né, para quem está assistindo, porque até eu tô aqui curiosa já quero participar, se inscrever, como é que funciona aí? É facinho, né? Meliva.com.br. Me de metodologia e li de agilidade e vá de inovação. Meliva. Não é nome, não. Tem um porquê do nome. E Vandré, falando não só de Meliva, falando de uma realidade hoje de mercado. Hoje eu aproveitando o professor aqui, né, para esclarecer um pouquinho para a nossa audiência, porque as pessoas que estão assistindo são pessoas que também querem entender um pouco mais sobre tecnologia e inovação, estão ouvindo falar aí de metaverso, entendeu? E todo mundo, o que é isso? Se é de comer, se é de universo, o que ele faz? Fala um pouquinho pra gente, o que é o metaverso? Você sabe que eu sou apaixonada pelo tema também, mas por favor. Esse tema agora, né, começou a ficar na moda, mas eu acho que eu pesquiso e estudo metaverso muitos anos antes dele ganhar esse apelido, sabe? Então, é algo que
quando começaram a chamar, aí isso é metaverso, eu falei, entendi, então essas coisas que eu estava pensando, eu já estava pensando em metaverso. Tem esse nome, né? Então é algo que realmente é muito impactante, que eu até não sei como é que funciona o podcast de vocês, mas eu toparia até voltar para falar só desse assunto, porque ele é gigantesco. Ele é só uma pincelada para deixar todo mundo morrendo. Mas eu vou fazer diferente, tá? Porque as pessoas têm falado muito aí de metaverso. Né? Eu vou falar o que não é metaverso. Okay. Tá? Porque quando ninguém sabe muitas vezes assim, o que significa, um fala de um jeito, outro fala do outro, e daqui a pouco é uma torre de Babel e as pessoas se confundem muito. Eu mesmo comecei a me confundir. Né? Quando começaram a falar, eu falei, mas espera aí, isso é metaverso ou não é metaverso? Metaverso não é realidade virtual. Metaverso não é colocar um óculos 3D e ficar imerso num mundo tridimensional. Metaverso não é você fazer reunião, né, em salas virtuais com avatares. Isso não é metaverso. Isso é uma das maneiras de você apresentar visualmente o que é o ambiente metaverso. Na verdade, metaverso, na minha opinião, não é nem um conceito de tecnologia. Metaverso é um conceito filosófico. Metaverso é um conceito filosófico. Metaverso, ele significa a fusão do conceito de realidade de cada pessoa. Né? Nós vivemos num mundo muito pragmático, muito 880, que se a coisa é verdade para mim, então tem que ser verdade para Silvana, tem que ser verdade para todo mundo. Né? Ou seja, se essa cadeira está ali, ela está ali. E qualquer pessoa que for lá vai tocar. Né? O metaverso ele veio para desmontar esse conceito. Porque o metaverso é realmente uma realidade, um universo que cada pessoa experimenta de uma maneira única. E a gente pode compartilhar os nossos universos sem necessariamente esses universos serem iguais. Basicamente é isso. Eu gosto de falar, eu até brinco com meu filho, e também para eu assim, porque eu sei que para toda. É um assunto que eu gosto muito, eu estudo muito também, eu pesquiso. Mas, por exemplo, eu tenho um filho que mora na Dinamarca, onde eu estou vendo uma possibilidade. Eu falei, Danilo, falo pro meu filho, amanhã, no domingo, vamos almoçar juntos? Eu aqui em Goiânia e você na Dinamarca. E eu coloco o óculos e eu consigo estar no mesmo ambiente que ele, eu consigo consigo enxergá-lo, é como se ele realmente estivesse do meu lado, entendeu? Então, assim, o metaverso ele está evoluindo de uma maneira tão louca, né? Que eu tenho medo, quando eu estudo demais que eu vejo, eu falo, gente, vai criar a imortalidade, porque é uma inteligência artificial extremamente evoluída. A gente já descobriu-se que a gente tem 7 sensores táteis no nosso organismo. Então, hoje já existem experimentos de roupa para que eu vista a roupa aqui em Goiânia, eu vou usar o mesmo exemplo, meu filho lá na Dinamarca, e ele me toque e eu consiga sentir. Entendeu? Através de sensores que a roupa vai ter. Então, realmente, o metaverso ele vai integrar, o universo paralelo, porque, para quem já ouviu aí, existem também uma economia paralela, existe um loteamento. Já ouviram falar em vender lote no céu? É quase isso que o metaverso está fazendo. Se você compra um lote virtual, hoje grandes players do mercado aí já compraram, já tem várias áreas, já estão loteando, tem essa área totalmente virtual, tem os NFTs aí, que são imagens, por exemplo, de ter um barco, um desenho de um barco, que parece um desenho de um barco de Lego, que foi vendido, eu me lembro o valor, assim, é coisa de milhões de dólares, entendeu? Então, assim, tem já obras de artes, então tem muita coisa que é especulação, mas tem coisa que você tem que olhar, porque o metaverso vai ajudar, e não tem como, por exemplo, para uma grande companhia que tem várias filiais no mundo inteiro, é muito mais, você consegue fazer uma reunião, uma conferência muito mais surreal, muito mais real, parecer que todo mundo está no mesmo ambiente, do que simplesmente uma teleconferência. Então, o que ele está fazendo é romper essas barreiras, eu acho que da distância, colocar tudo perto. Eu estou aqui perto do meu professor, né? Ele pode corrigir e ponderar, mas é só para que as pessoas possam entender. E a infinitude de oportunidades comerciais. Hoje você pode comprar, a Sephora, por exemplo, tem loja no metaverso, Netshoes, Nike,
várias empresas que tem lá, a Virgin, então, onde você pode comprar tudo para o seu avatar, porque é um avatarzinho, uma Silvaninha, um desenho da Silvaninha, e eu posso comprar meu tênis da Nike, eu posso comprar minha maquiagem da Serva, eu posso ter uma experiência muito mais real, entendeu? Bacana. É uma coisa assim que me deixa encantada. E eu quero só abrir um parêntese, tá? O pessoal que está nos acompanhando aí, tanto pela TV, pelo YouTube e até mesmo pelo podcast aí, tem uma série espetacular no Prime Video que vocês têm que assistir que fala exatamente disso daqui, que é o Upload. E aí a gente entende muito melhor, né? Sim. Então, ou seja, uma pessoa, inclusive, que tinha morrido e aí conseguiram fazer ali. Exato. Vocês já acompanharam essa Já, série? já vi. Black Mirror. Também tem. Black Mirror. Fantástico. É mais ou menos É isso, aquele, né? Tá certo, o upload, né? Upload. Ali você está vivendo realmente numa realidade. Porque Exatamente. falar que aquilo não é realidade... Eu não conheço a série, muito obrigada. Maravilhosa. Upload, Pode Upload assistir. da Amazon Prime. Falar que não é realidade depende de quem está sentindo. É Né? verdade. Afinal, assim, eu acho que para representar, para deixar muito claro o que é, pelo menos para mim, o conceito de metaverso, eu paro para pensar o seguinte: como que eu, Vandré, tá? Né? Claro, eu sou muito mais que isso, mas organicamente, como que eu me conecto com o mundo ao meu redor? Através dos meus sentidos. Né? Eu tenho um olho que capta luz, eu tenho ouvido que capta som, eu tenho uma boca que emite som, eu tenho minha pele que capta, né, calor, capta tato. Então, o meu cérebro, ele aprende ao meu redor porque ele está capturando essas informações. Mas e se essas informações, ao invés de serem capturadas de forma, né, tátil ou visual por esse mundo analógico, se elas foram estimuladas no meu corpo, e se forem estimuladas com uma precisão equivalente à precisão do mundo que nos cerca, o nosso cérebro não sabe distinguir. Né? Se eu fizer aparecer uma imagem diante dos meus olhos tão realista quanto uma imagem de fato aqui do nosso mundo, o meu cérebro não sabe se aquilo é ou não. A mesma coisa com som, com olfato, com paladar, com tato. Então, quando a tecnologia permitir que todos os sentidos humanos tenham uma percepção sensorial equivalente a essa que a gente tem, nós estaremos no metaverso. Nós estaremos no metaverso. E aí que é a coisa mais, né, como eu disse lá no começo, total filosófico, porque quando você estiver experimentando essas sensações simultaneamente, o seu cérebro não tem mais condição nenhuma de diferenciar se você está no metaverso ou se você não está no metaverso. É por isso que ele não tem nada a ver com óculos 3D. Hoje é aquele óculos gigante, é porque a tecnologia melhor disponível é um trambolho desse tamanho. Mas no dia que for uma lente de contato lá... Vamos. Que maravilha. Gente, que delícia essa entrevista. Nós vamos ter que chamar ele de novo, né, Não é? Silvana? Vamos abrir um capítulo. Eu acho bacana falar sobre o metaverso, porque é um assunto que sempre desperta curiosidade. Sim. E eu acho que a gente que tá, nós que somos os protagonistas da tecnologia e inovação, principalmente aqui no nosso estado, eu acho que é obrigação nossa, né, de difundir todas essas informações. E ninguém melhor que você, Vandré, para falar nisso. Já tá nomeado. Já termina com o convite. A gente já fala tchau pro Falando Volta depois, entendeu? Vou gostar. Verdade. Então, assim, muitíssimo obrigada, Vandré. Obrigado. Eu realmente agradeço a contribuição, a oportunidade. E eu queria terminar com uma frase que a gente sempre gosta de perguntar. Como é para você, embora você é uma pessoa um pouco mais reservada, mas como é para você estar num ambiente de trabalho compartilhado? Como que é para você ter essa vivência aqui? Eu acredito que a colaboração e a cocriação é a única maneira, são as únicas maneiras de fato para o mundo realmente progredir, crescer exponencialmente. Né? Uma pessoa sozinha, ela tem capacidade de inventar. Agora, uma pessoa cercada de muitas outras pessoas, ela não inventa, ela inova, porque essa invenção faz sentido para as outras pessoas. E ambientes como o próprio Hub Cerrado, esse conceito de cocriação, de colaboração, de compartilhamento de conhecimento, isso gera, né, o que a gente tanto fala nesse mundo, sabe, de desenvolvimento exponencial. Porque eu sozinho, eu vou andar linearmente, mas eu com uma rede de relacionamentos, eu vou andar exponencialmente. E eu acho que essa é a percepção
que eu tenho, né? Mesmo que muitas vezes eu fique escondidinho lá na minha sala, mas é um escondidinho físico, mas eu estou conectado com todo mundo, saio daqui e tem dezenas de pessoas para a gente conversar. E você sempre cercado aí nos corredores para poder conversar, é bastante importante. Muito bom. Foi um prazer conhecer você e a gente volta, né? Volta no próximo podcast aí com muitas novidades, né, Silvana? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Valeu. E a gente encerra mais um Cerrado Cast.